I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. Dá pra dizer que a passagem foi um fracasso, Pascoal, Mauro, Djalminha? Eu tendo a dizer que sim, porque eu sou tão fã do William, rapaz. Também sou muito fã do William. Eu tinha tanta esperança no William. O William é um jogador que atua no futebol europeu com a máxima tranquilidade, um jogador que tem habilidade, que tem padrão de jogo. E ele saindo do Corinthians, eu nem sei se ele já tem um time determinado para ir, ou se ele vai escolher um time, porque eu acho que vai se abrir um leque, né, de possibilidades para ele, da qualidade técnica dele, das possibilidades que ele tem. Eu acho que os problemas vividos também sem dúvida com os torcedores tem muito peso nessa hora, porque você tem que levar em consideração. O William morou muito tempo fora do Brasil, as filhas são criadas na Europa, a esposa praticamente viveu a maior parte do tempo na Europa, o William, e isso acaba tendo um peso importante quando se depara com as ameaças e com as questões que foram observadas nesse caso do William no Corinthians. Agora, é uma decepção. Para mim é uma decepção, porque eu acho que o William poderia entregar muito mais. Aquela primeira parte do William na chegada no Corinthians foi um grande momento e eu torci muito por ele, né? Porque eu acho que ele é diferente. Aliás, é um grande menino, o pai dele é corintiano doente, ele também é corintiano, mas ele não conseguiu. Todos esses motivos juntos, a lesão no ombro, a lesão na coxa, os problemas vividos para a recuperação, tudo isso tem que ser levado em consideração e eu respeito sempre a decisão do jogador, porque ele está sendo correto em apresentar essa solução para o Corinthians, entendendo que ele também não estava entregando o necessário para o clube e eu respeito a decisão do William, mas eu sou obrigado a concordar que há uma decepção nisso aí. É um conjunto, né? Conjunto ali de fatores que fizeram com que ele realmente não mostrasse o futebol que se esperava que pudesse mostrar, e aí acaba desagradando o torcedor que tinha uma expectativa muito em cima do que ele poderia vir fazer, mas teve problema com a torcida, tudo que você levantou aí de lesões, pegou também um time em formação, né? Acho que não conseguiu ter um jogo em que tivesse todos juntos, inclusive ele, né? Todos aqueles que poderiam fazer do Corinthians o que o torcedor esperava para pelo menos competir num outro nível nessa Libertadores e não no desnível que foi, por exemplo, agora com o Flamengo. O Corinthians fez 5 gols na Libertadores, né, gente? Menos do que o Navarro, do que o Pedro, do que em 10 jogos. 10 jogos, 5 gols e 2 vitórias. Sendo que nos últimos 4 jogos não fez nenhum gol. Sim, era na fase decisiva. Nenhum atacante nem contra o Boca. Os 5 gols um foi contra. Então, nem contra o Boca e nem contra o Flamengo. É uma pena mesmo que ele esteja indo embora, mas ele não conseguiu e o torcedor também não entendeu, pelo menos parte. Não estou nem falando desses vândalos que vão lá e provocam a família, as filhas, esse absurdo. Não estou falando disso, que isso é uma coisa absurda. Mas uma parte grande, eu acho que da torcida, e eu acho que é grande, esperava o William goleador. Esse cara vem e vai resolver e tal. Não é característica do William. O William é para quebrar linhas, é para dar assistências, dar aquelas arrancadas pelo lado. Faz gols também, mas ele não é o cara para entregar gols como o centroavante entrega, 20, 30 gols da temporada. E talvez estivessem esperando isso dele. Enfim, eu sinto muito pela pessoa também, né? Que é o William, ele está indo embora e principalmente por causa do motivo que ele está indo embora. Basicamente todo mundo diz que foi um fracasso, que foi uma decepção, mas muitos atenuam. Assim, o Marcos Montes cita a questão, o William, depois do episódio, o William, depois do episódio da família, das ameaças de morte, que obviamente a gente repudia de todas as formas, ele tinha o direito de no dia seguinte pegar as coisas e ir embora. Claro. E parece que ele não fez isso, mas ficou na cabeça, não vai dar pra ficar aqui. Então, depois daquele episódio, ele nunca mais foi o mesmo jogador. Djalma, eu quero te ouvir, Djalma. Não, eu faço parte desses que atenuam a situação. Se você pegar o contexto todo do William no Corinthians, é um jogador, assim, eu acho que decepcionou muito mais, não vou falar o torcedor corintiano, porque não foram todos os torcedores do Corinthians, uns vândalos que proporcionaram essa situação na vida do William dentro do Corinthians e na vida dele particular.
Então a gente tem que analisar muito bem isso. Um jogador que tem um mercado fora, um jogador que vem para o Brasil para jogar no seu time de coração, onde ele foi criado, recebendo um salário menor, a gente tem que botar isso bem claro, porque vamos olhar as outras profissões, quem faz isso? De sair de um lugar, de mercados em que você pode ser melhor remunerado, vir jogar na equipe do coração por um salário menor e de repente você encontra com lesões. Ele realmente não foi de repente aquilo que a gente esperava, o brilhante, decisivo para a equipe do Corinthians. Mas se a gente pensar um entorno, o cara é ameaçado, a sua família, isso às vezes até acarreta nas lesões. A do ombro eu não digo que aconteceu, foi uma jogada, mas muscular, você tá preocupado, você tá tenso. Então tudo isso pode ter acarretado. Então, nesse caso aí do William, eu culpo muito mais o entorno, muito mais as situações que aconteceram e as lesões também, né? Porque a lesão, o atleta não pode fazer nada. Começa a se machucar, não consegue render. Ele não pegou realmente um ritmo de jogo de sequência, mas assim, vários jogos o William jogou bem. Então assim, falar que foi uma decepção, acho que está pegando muito pesado, principalmente com tudo que aconteceu. Eu acho que tem que colocar na balança. Quando a gente às vezes critica o atleta, beleza, tem que criticar, mas tem que exaltar também certas atitudes que ele toma, buscando o seu clube de coração, e aí você recebe essas ameaças, essas coisas que aconteceram com ele, com a sua família. Eu, se eu fosse o William, não pensava duas vezes, pegava o boné e partia também, ia para outro clube, e principalmente que eu acredito que é onde ele vá, que é para o mercado europeu, que ele tem ainda muito futebol para jogar e chance de jogar lá. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.